Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você sabe, seu canal jurídico contábil, sempre com um baita convidado ou uma baita convidada. E hoje eu tenho uma baita convidada, a doutora Lia Teche, da Teche e Nardim Advogadas, e são advogadas trabalhistas. Eu vou ter que fazer um adendo aqui. A doutora Karina, tá, é a mais falante da dupla, só que ela disse que tem vergonha e daí não apareceu aqui, né? Mas na próxima, né, Lia, a gente traz ela só pra gente rir um pouquinho. Sim, eu sou mais cara de pau, no caso. Não que a Lia não seja falante, ela é, mas a Karina, quem conhece, né, sabe, né? Então, hoje a gente vai falar, pessoal, uma coisa muito importante que todos os advogados amam, que é acordos, né? Mas não qualquer acordo, acordos bons, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, desmistificar, ver o que o acordo é bom, se é ruim, o porquê que os advogados gostam tanto de acordo. Então, vamos começar, então. Então, primeiramente, eu quero te agradecer, né, de tu ter aceitado o nosso convite. Eu sei que vocês são cheios de audiência, cheios de clientes, né? Então, imagina, tendo um espacinho na nossa agenda, a gente agradece. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse momento contigo. Ah, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre acordo, né? Isso. Então, para o pessoal porque a gente tem vários tipos de públicos, né? Então, a gente tem, às vezes, os advogados que estão recém iniciando, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho do beabá mesmo, o que é um acordo judicial, conceito, finalidade, né? Para o pessoal entender um pouquinho. Sim. O nosso escritório preza muito pela realização de acordos. Uhum. Né? A gente tem esse viés bem conciliatório, então a gente faz o possível, né? Dentro de uma estrutura processual para que a gente consiga chegar no melhor resultado para o cliente. Muitas vezes o acordo ele vai acabar sendo o melhor resultado, né? Porque a gente entende que é uma forma bastante eficaz de resolver aquele conflito. Então as pessoas, né, muitas vezes quando entram com o processo, tem inclusive um viés emocional envolvido, né? Eu digo assim, nós como fazemos trabalhista e 80% reclamante, o reclamante quando ele ingressa com um processo, ele está muito magoado com aquela empresa que ele acabou de sair, ele está com um sentimento de, muitas vezes até de vingança. Então ele quer, né, ele quer processar a empresa, ele quer fazer, e muitas vezes ele diz, eu quero tirar tudo da empresa, né? Vem com essa situação. E a gente acaba, né, tendo que ter uma postura conciliatória de fazer aquela pessoa entender que não vai ser com a emoção que ela vai resolver aquele conflito, né? Então, fazer a pessoa colocar os pés no chão, ver o que realmente se tem, né, de expectativa naquele processo, que realmente aquele processo vai poder entregar para aquela pessoa, porque muitas vezes ela até tem o direito, mas ela não tem a prova. Então, é toda uma avaliação que a gente faz, né, antes de uma audiência de conciliação, para ver se realmente é possível fazer uma oferta de acordo dentro daquilo que vai ser benéfico para o cliente, né? Então, seria nesse sentido. Certo. E por que tu acha que o judiciário, né, ele incentiva, né, na verdade, né, os advogados das partes, né, a efetuarem acordo? Tanto é que a primeira audiência geralmente é isso, né? Existe acordo, doutores? Não, né? Sim, tanto o judiciário incentiva como existe uma audiência especificamente para fazer acordo. É a audiência de conciliação, é só para isso. Sim. Né? Tu vai até a audiência com o fim específico de fazer ou não um acordo. Uhum. Né? Muito embora muitas vezes não é a melhor oportunidade, porque é muito no início do processo. Uhum. E o reclamante ele ainda está muito com aquela questão emocional e a empresa, por sua vez, também. Claro. Está magoada que o empregado entrou com o processo, né? Não, ele não vai ganhar nada, eu não vou dar nada para ele. Uhum. Então tem muito essa coisa emocional. Então a audiência de conciliação ela é o primeiro momento
em que os advogados vão tentar aproximar, né, o reclamante da reclamada e tentar uma composição. Né? Muitas vezes não é ali que vai sair o acordo efetivamente. Então, porque ele pode ser feito em qualquer momento, né? Mas já é a primeira oportunidade de tentar uma aproximação, né? A diminuição daquele sentimento, daquela emoção envolvida, né? E realmente colocar os pés no chão e ver o que é possível em termos financeiros. Bom, já que tu comentasse sobre a primeira audiência, né? Eu penso que as empresas elas vão analisando conforme o andamento ali do processo, até para chamar os advogados de autor, né? Porque às vezes nem a empresa imagina, né, o quanto de provas, né, esse autor tem, né? Exatamente. E aí começa a ficar apavorado, né? Exatamente. Né? É muito comum na primeira audiência, na audiência de conciliação efetivamente, as empresas não terem proposta de acordo, né? Não fazerem proposta. E aí o reclamante também não tem opção, a não ser continuar com o processo, né? E aí na audiência de instrução, quando o reclamante comparece com as testemunhas, né? Aí que efetivamente a empresa tem a noção do risco. Não, ele tem como provar. Então vamos fazer uma proposta. E aí muitas vezes é nessa situação que se começa uma negociação. E como mostrar para o teu cliente que não é um bom momento de fazer um acordo, ou melhor dizendo, que aquele valor não é um bom acordo para ele. Porque a gente sabe que muitos, claro, cada autor tem uma realidade, mas vamos colocar um cenário que é aquele autor que está precisando muito. E aí a empresa, de uma forma, né, safada, vamos dizer assim, né? A gente não tem como dizer outra palavra, já sabe da realidade daquele cliente, porque aquele cliente foi funcionário por um bom tempo. Sabe, né, que ele já está um bom tempo no mercado, que já passou aquele período do seguro-desemprego, né? Então, sabe que é uma ação boa, já oferece um valor assim que dá uma crescidinha nos olhos, né, do autor. Mas tu, como a procuradora dele, sabe, poxa, não é um bom acordo, né? Então, como, né, conseguir sair desse embretamento? É uma situação bem interessante que tu colocasse a situação do reclamante, né? Isso acontece muito. Às vezes o processo demora um tempo, né, até chegar à audiência. Tem juiz que muitas vezes nem marca a audiência de conciliação, marca direto a audiência de instrução. Então o processo já se arrastou um tempo e não teve essa aproximação entre as partes. Ah, entendi. Né? Isso pode acontecer. E aí o reclamante muitas vezes não conseguiu um novo emprego e está muito desesperado. Isso é uma situação bem difícil, porque de um lado está aquele reclamante que necessita, é a sobrevivência dele, é o salário que ele não tem mais. Ele foi demitido, né, muitas vezes, terminou o seguro-desemprego e ele não tem mais como sobreviver porque não se recolocou no mercado de trabalho. Então, a única saída dele é aquele processo trabalhista. E aí o advogado fica numa situação muito complicada, porque muitas vezes a empresa sabe disso e se aproveita dessa situação e coloca o empregado contra a parede. Faz uma proposta muitas vezes indecente, e o empregado passa, o ex-empregado no caso, ele passa a admitir aquela proposta como a única saída da vida dele para resolver o problema imediato, o pagamento do aluguel atrasado, o pagamento do cartão de crédito, e começa a pressionar o advogado para aceitar o acordo. Então é muito difícil, porque a gente fica numa situação em que tu não pode também ir contra a vontade do teu cliente. Sim. Porque ele quer fazer o acordo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele quer fazer o acordo para resolver um problema momentâneo e muitas vezes se arrepende. Ali na frente ele vai se arrepender de ter aceito aquele acordo, ou vai achar, nossa, né, tu não me orientou direito, por que eu aceitei? Daqui a pouco vai ver um colega que saiu depois Sim, e ganhou o dobro dele. Que fez um acordo maior, ou que ganhou já. Sem fazer o acordo. Já teve o pagamento. Então, é bem complicado. A gente já passou por isso.
tem pessoas que dizem, olha, eu quero fazer esse acordo. Se tu não fizer, eu vou procurar outro advogado que faça esse acordo. E a gente já teve casos que a gente disse, não, então tu vai ter que assumir por escrito que é tua vontade, né? Tu vai assinar um documento porque nós não concordamos com esse valor. Na nossa opinião, não é um bom acordo, mas ao mesmo tempo a gente não pode ir contra a vontade do cliente. Então a pessoa tem que estar muito consciente, a gente explica muito bem isso tem que ser muito bem explicado. Porque depois não tem como desfazer um acordo homologado. Se a pessoa, né, fizer ou se afobar em aceitar um acordo e depois se arrepender, não tem o que fazer. Então a gente orienta muito bem nesse sentido. Se a gente conseguir convencer a pessoa de que ela não deve fazer, é o melhor, porque mais adiante ela vai ter realmente o resultado mais benéfico para ela. Eu acho, né, Lia, que é a parte, acho que mais cansativa do direito, né? É essa parte psicológica, né? Psicológica. Que tu tem que ter com o cliente, né? Para resolver, para ele entender, né? Sim. E o direito do trabalho, ele tá ligado na subsistência da pessoa. Então, ele precisa daquela verba para viver. Sim. Né? Então, é muito delicado isso. Como que tu vai dizer, né? Eu me nego a assinar esse acordo se a pessoa, né, ela tá pedindo, ela quer fazer, ela tá assumindo o risco de fazer aquele acordo porque o processo é dela. Ela que manda no final das contas, né? Sim. O advogado não pode se opor a uma vontade da pessoa, só que a pessoa tem que ser muito bem orientada do que ela tá fazendo. Com certeza. E eu vejo também que muitas empresas elas estão deixando para ofertar acordos só depois da sentença. Eu tenho visto isso por causa daqui, que a gente vê os cálculos, né? Eu chego, calculo pro reclamante 800 mil. Então, lá na sentença ele tem direito a esses 800 mil. Só que, claro, a gente sabe que vai ter recurso, enfim, a empresa vai brigar por aquilo. E aí chama, né, para a mesa de negociação e oferece bem menos, né? Mas aí é algo complicado, né? Porque, claro, o autor fica um pouquinho inseguro, né? Não vamos dizer que são aquelas sentenças que dão tudo e a gente sabe que não é assim. Vamos supor que é uma sentença crível mesmo, sim, tá? Mas tem o risco no recurso ordinário de perder alguma coisa. Mas, poxa, ele já tá com os 800 mil na mão, vamos dizer assim, né? E às vezes aceita um acordo bem menor para pegar na hora. E para a empresa, isso, nossa, é super vantajoso, né? Ela deixou de pagar 800 mil e vai pagar no ato, por exemplo, 400 mil, metade. Né? E a gente tem visto muito isso. Aí trabalha muito no psicológico do risco do recurso, né? Um advogado, aí entra a habilidade do advogado. Né? Um advogado experiente, que tem habilidade na justiça do trabalho, que está acostumado, ele vai ter que avaliar o risco do recurso para aceitar ou não esse acordo. Exatamente. E orientar o cliente. Né? Muitas vezes a empresa, ela também, ela vai blefar, né? Vai blefar para conseguir um abatimento do valor da sentença. Sim. Mas nada impede também que o reclamante também recorra e o valor aumente. Também. Né? Então, vai muito da habilidade do advogado nesse momento. E qual é o percentual, assim, por exemplo, a gente estava falando dos 800 mil, né, que já está na sentença. Qual é o percentual, mais ou menos, corriqueiro que se baixe, né, esse valor? 30%, 50%, 20%? Tu diz antes da sentença. Não, até na sentença. Antes da sentença, tu podia dar um exemplo antes da sentença e também na sentença, já com o valor certo. Depende muito dos pedidos do processo. Depende muito. Por exemplo, um processo que envolve um reconhecimento de um vínculo de emprego. É tudo ou nada. É tudo ou nada, é verdade. Né? Muitas vezes a sentença é maravilhosa, mas tem prova para os dois lados e o risco de reverter é muito grande. Então, nessa situação, a avaliação é diferente do que um processo que vai ter um risco muito baixo de reverter, né? Sim. Algum pedido. Então, eu vejo assim que os juízes, na maioria das vezes, eles têm uma mentalidade de 70% a 30%.
né? De 70% daquilo que já está... É uma mentalidade que Sim. a gente vê que parte mais do judiciário. Não, eu concordo. Né? Eu, geralmente é o que eu oriento, assim, eu digo, dá um abatimento de 30% Isso. e Mas, como advogada, eu gosto de avaliar caso a caso. Claro. A gente avalia, né, o pedido em si. Qual é o pedido que está envolvido. Um processo de vínculo arriscado, aí eu tenho para dizer que existe 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, a gente fica no meio do caminho. Né? Fazendo um acordo ali de 50%, nesse caso, os dois estão ganhando. Claro. Não, isso fica bom para as duas partes, né? E qual é os maiores erros que tu vê cometido pelas partes, tanto para os autores ou como pelas empresas, num acordo? Eu acho que é o desespero de aceitar a primeira proposta. Porque eu te digo isso porque já trabalhei muitos anos, trabalhei 20 anos, né? Tanto eu como a Karina, a minha sócia, a gente trabalhou como advogadas de empresa. Né? Então, a intenção sempre vai ser oferecer o mínimo possível. Claro. Agora, a gente, né, trabalha muito mais em favor do reclamante. A gente não pode se desesperar com a primeira proposta. Tu tem que ter negociação. Né? O advogado que não sabe negociar tem que ter um pouco de comerciante. Esse aí. Né? Ele vai errar no acordo. Sim. Tem que saber negociar. E lá no escritório de vocês, como é que vocês avaliam, mais ou menos assim, quanto que vale essa ação? Se realmente é um processo bom, né? Tipo assim, que vale realmente o escritório de vocês investir, né? Porque a gente sabe, o pessoal que está iniciando, né? Até eles têm que pegar volume mesmo, tem que aprender, enfim. Mas quando já está um escritório, já está bem consolidado, a gente também não pode ficar pegando qualquer tipo de serviço, né? E até movimentar o judiciário, porque às vezes, poxa, 1 mês, né, de contrato, né? Então, tem coisas que a gente também tem que avaliar e até porque a gente sabe do juramento, né, que os advogados fazem, nós contadores também, mas a gente também tem que pagar nossos boletos, né? Sim, verdade. Né? A gente procura fornecer o mesmo atendimento para o cliente pequeno e para o cliente grande. É uma coisa que a gente tem. Mas, claro, né, a gente tem que avaliar. Tem situações que realmente fazer a máquina judiciária trabalhar, né, não vai trazer retorno nem para o cliente. Então, a gente tenta explicar, né, para aquele cliente que a viabilidade é muito pequena. Então, assim, a avaliação de um bom processo, que eu acho que é isso que tu te refere, né? Ela vai muito dos pedidos envolvidos. Né? A gente tem que ver o salário, né, que a pessoa ganhava, o tempo de contrato, quais são os pedidos envolvidos, né? Um pedido de hora extra, por exemplo, de um contrato de 5 anos, de 60 meses, é um processo considerado de alto valor, né? Dependendo do salário da pessoa. Então, isso seria um ótimo processo para o escritório. Certo. E nessa mesa de negociação, quando vocês, não, melhor dizendo, mesa de negociação não, né? Na mesa da audiência, né? Para vocês efetuarem a negociação. Vocês costumam ir já com um cálculo, por exemplo, de um perito? Vocês acham importante já ter o cálculo do perito para fazer essa negociação? Para tipo, eu queria que tu trouxesse essa experiência para o pessoal de casa. Como é que o juiz avalia, por exemplo, quando tu vai realmente ofertar um acordo, ou a empresa, ou os autores, né? Dizer só os valores para o juiz. É 50, o outro é 10. Parece aquela leilão, né? Sim. Agora, quando tu chega, realmente, ali com uma folhinha de cálculos, mostrando, isso aqui é assim, assim, assado. O juiz, ele avalia com um olhar diferente. Assim, não, isso aqui, tem uma construção de passo a passo, né? Da história aqui do cliente, dos valores. Isso aqui tem uma coerência para o juiz até ajudar porque a gente sabe, né? Que o juiz quer realmente proporcionar esse acordo. Para ele até ajudar a fazer a empresa, olha aqui,
tá vendo aqui o cálculo assim, assado. Realmente, se tu não aceitar, tu tá no risco. Existe isso, queria que tu falasse um pouquinho desses bastidores. Sim, é bem interessante, porque depois da reforma trabalhista, né, ficou determinado que a gente coloque já na petição inicial o valor estimativo dos pedidos. Sim. Né? Então, é importante ter, né, um contador, né, que faça a estimativa desses pedidos. Então, já na petição inicial, o cálculo, se ele for o mais próximo da realidade, melhor, porque na hora da audiência tu já vai ter uma noção, né, de qual é o ônus da prova e do risco do processo. Então, para o juiz, com certeza, se ele tiver a noção de onde que esses valores saíram, não foram inventados na hora, Sim, né? só um valorzinho lá pra Exatamente, os valores estão ali no processo, né? E o juiz geralmente já está com a calculadora ali, já faz uma conta para ver, né? Eles têm noção também, né? Se aquele cálculo é coerente ou não. E isso facilita bastante a negociação do acordo. Porque estando com a prova definida, a gente já tem uma noção do risco. Aí tu vai direto naqueles pedidos que tu sabe que tu vai, né? Vai conseguir êxito, digamos assim. Claro, 100% tu nunca vai ter, né? Sim. Antes da realização da prova, mas tem aquela noção. E o juiz também tem essa percepção. Então, isso facilita bastante uma negociação. Sim, porque imagina vários casos, né? Ocorre até porque os salários dos autores tem uma média ali, geralmente até uns 2.500, não passa muito disso, a não ser aquelas ações diferentes, mas o normal eu acho que não passa de uma média de 2.500 de salário. Então o juiz já tem uma noção, 5 anos, ele deve ter já as suas tabelinhas, né? O que dificulta é que às vezes, né, a empresa, e isso tem muito hoje em dia, que tem muita empresa que está em dificuldade financeira, né? Ah, sim. Então ela já vai com a intenção de empurrar o processo para debaixo do tapete. Sim. Né? Muitas vezes sabe que não quer fazer acordo, sabe que vai perder o processo, mas não quer pagar ou não tem como pagar. Muitas empresas realmente não têm, né? Não tem liquidez, então estão ali apenas para ganhar tempo. Então isso, né, isso é um problema. Isso aí também, os advogados de autor já também tem que ficar antenados para tentar esse acordo, porque é uma forma também de tu conseguir aquele valor, que tu sabe que depois, mais tarde, quanto mais passar o tempo, daqui a pouco ela já está em recuperação judicial, já entra em falência, ou some, enfim, né? Tudo isso a gente tem que avaliar na hora do acordo, porque muitas vezes o valor pode até parecer não agradar muito em um primeiro momento, né? Só que se tu for avaliar todo o histórico do processo, talvez no final do processo a pessoa não vai conseguir executar, né, aquela empresa. Sim. Então tudo isso a gente avalia na hora e a gente explica, né? Também tudo tem que ter uma grande transparência com o cliente, o acordo, porque existe um preconceito sobre acordo, né? Muitos reclamantes entendem que o acordo, o advogado está se vendendo para outra parte. É verdade. Já ouviu falar isso? Já. Né? Então é um preconceito. Então tem que ter muita transparência, né, com o cliente, tem que ser muito bem explicado, porque o advogado ele quer o melhor resultado, né? Então ele muitas vezes vai ter que aceitar um acordo que pode não ser o ideal, mas é o melhor naquele momento. Se a pessoa tem uma expectativa muito grande, mas ela não tem a prova, por exemplo, a melhor saída é o acordo, porque se ela não vai conseguir provar. E tem assim, vamos supor, um questionário, alguma coisa que vocês dão para o cliente responder ou falar para vocês, tipo, que tem algumas premissas assim para ele entender que seria melhor um acordo, ou vocês entenderem que seria um melhor acordo? Não, a gente vai... quando chega na hora do acordo, tu já tem mais ou menos uma noção, né? Tu já conversou várias vezes com aquele cliente,
né? Tu já te preparou para fazer o processo. Então, a gente sempre faz uma pesquisa também da outra parte. Ver que tipo de empresa a gente está lidando, se é uma empresa, né, que não tem lastro, tudo isso a gente faz uma prévia, né? Então, com base em todas as informações que a gente consegue colher, a gente vai sentar com o cliente e ver se ele quer fazer o acordo, né? Quais são, né, as questões favoráveis ao acordo e quais são as questões contrárias ao acordo. Mas sempre com consentimento 100%, né? A decisão final, ok, é o cliente que vai dar. Não, realmente eu quero, né? Mesmo sabendo de tudo isso, eu quero fazer o acordo. E como é que é o relacionamento entre os advogados de autor e os advogados de empresa, né? Tem muito curto-circuito ou é mais ameno, conciliatório, para o pessoal de casa saber um pouquinho? Olha, na Justiça do Trabalho, eu vejo assim que a advocacia, ela é muito respeitosa. Certo. Sabe? Existe um respeito muito grande entre os colegas, de reclamante e reclamada. Não existe assim, não vejo uma rivalidade que eu vejo em outras áreas, né? Que a gente vê na área criminal, que saem brigas, né? E na Justiça do Trabalho as pessoas são bem respeitosas, assim, né? É uma classe que as pessoas não têm essa rivalidade tão grande. Claro que tem algumas exceções, né? Sempre tem pessoas que levam mais pro pessoal, mas a gente consegue manter uma coisa muito profissional. Muito profissional. Legal. Bom, antes da gente ir para o nosso segundo bloco final, né, queria falar para vocês compartilhar esse vídeo, dar um like no canal, se inscrever no canal, né? Porque você se inscrevendo, a gente consegue sempre trazer conteúdos assim interessantes aqui para parceria jurídico contábil. E também eu queria pedir para vocês até sugerir, né, tópicos, né, que interessa mais, algum convidado que você gostou mais, né? Eu queria que ele falasse sobre o assunto tal, isso é bem importante pra gente. Bom, queria que tu falasse um pouquinho, né, a gente estava falando sobre negociação, qual é o principal conselho que tu daria, assim, por exemplo, os advogados iniciantes sobre negociação, ou fazer um curso, ou realmente se atirar na prática, porque a gente sabe que tem gente que não tem dom mesmo para negociar, né? Como tu falou, o advogado, eu penso que é um profissional muito completo, porque ele tem que saber, óbvio, toda a expertise do direito, mas ele tem que ser um psicólogo nato, né? Verdade. E ele também tem que ser um negociador nato e também conhecer um pouquinho de finanças, né? Sim, tem que então, saber um pouquinho de cada coisa, né? Um pouco de contabilidade também. E de IA também agora, né? IA também. O que eu posso dizer, assim, pro advogado iniciante, que não é só a luta judicial que vai resolver um processo. Porque muitas vezes o advogado se forma com sangue nos olhos para lutar judicialmente, né? Aquela coisa meio de filme até, né? Sim. Vou lutar pelo cliente, vou conseguir, né? Vou fazer de tudo. O acordo, muitas vezes, ele pode ser, né? Uma saída melhor do que ficar anos lutando e morrer na praia. Né? Então, assim, invista em ferramentas de negociação, em cursos, né? Como tu falaste, tem muitos cursos que, inclusive, o judiciário oferece para os juízes. Os juízes passam por cursos de conciliação. Inclusive, teve uma época aí que, eu não sei se foi uma iniciativa dos juízes ou do Poder Judiciário, mas teve em Harvard, foram vários profissionais, né, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, juízes, advogados, fizeram cursos de negociação em Harvard. Então, tem muitos, né, cursos menores que oferecem, para quem não tem uma habilidade, né, técnicas para se chegar a um bom acordo. Porque que não tenham esse preconceito com o acordo, né? O acordo não é
uma desistência do processo. Porque muitos encaram assim, tá, não deu em nada, fiz um acordo. Exatamente. Como se fosse um fracasso. Um fracasso, não ganhei, tive que fazer um acordo. Isso. Não. Então, por isso que o advogado tem que ter um contato muito... Eu acho que talvez até o nome, né, deveria mudar. Exato. Né? É uma conciliação. Uma conciliação. Né? Talvez seria Sim, isso também. Sim. Porque acordo é muito... A gente sabe que é quando fala acordo, diz assim, uma das partes perdeu, né? Exatamente. Né? E como quem é o mandante do valor é a empresa, o autor sempre se sente prejudicado. Né? O nome talvez tenha ficado com essa pecha de fracasso, né? O nome acordo. Exatamente. Então, a conciliação, se bem trabalhada, né? Ela pode, muitas vezes, ter um resultado melhor do que uma sentença. Né? Então, tem muita gente que diz, olha, tem um ditado até que a gente fala, o pior acordo, ele pode ser melhor do que a melhor sentença. Exatamente. E também eu vejo, às vezes, né, várias iniciais, por exemplo, que o advogado quer chegar para o cliente que chegue a 1 milhão aquela questão. Aí ele coloca, por exemplo, de dano moral 700 mil. Meu Deus, olha, eu trabalho há 30 anos na Justiça do Trabalho, né? Para a Justiça do Trabalho, melhor dizendo. Eu nunca vi um dano moral de 700 mil. Não existe. Né? Então é uma coisa irreal, né? Então é algo assim que tu tá mostrando para o cliente que é uma ação de 1 milhão, que não é aquilo, né? E inclusive para a empresa, né? Como é que a empresa vai olhar 1 milhão? Tá, mas espera aí, 700 mil de dano moral. Isso e aqui... o dano moral é um problema, porque como que tu vai botar valor naquele sentimento da pessoa? Exatamente. É um problema porque a pessoa não aceita. Aquilo é tão emocional, é tão forte, que realmente os valores fixados hoje em dia são muito baixos para dano moral. Não, e o absurdo da coisa, já que a gente tá falando de dano moral, é 20 vezes, 50 vezes mais o salário da pessoa, né? Então, quer dizer, que aquela pessoa que realmente sofreu e ganha 2.500, a dor dela é menor do que aquele que ganha 50 mil? Sim. É um absurdo, Se for né? usar o salário, não é uma justiça, digamos claro assim. Que não. Porque então, quem ganha mais, então tem que ganhar mais? É um problema, porque não existe uma tabela, né? Não existe um juiz entende que um dano sofrido equivale a 5 mil, o outro pode entender que é 50. Exatamente. São valores muito discrepantes. Agora com a NR1 acho que vai dar uma acelerada isso aí, vai organizar melhor. Sim, né? acho que sim, essas questões psicológicas, né? E me diz uma coisa, Lia, tu consegue contar, assim, pra nós, que tu possa, né, contar alguma coisa de bastidores, assim, de audiência, alguma coisa meia inusitada, assim, num acordo que foi meio caliente, alguma coisa assim? Sem citar nomes, é claro. Olha, uma situação, assim, interessante de acordo, né? É que teve uma oportunidade que as partes não queriam fazer acordo de jeito nenhum. E o processo foi a sentença, né? Foi pro tribunal, voltou, teve cálculo. E aí entra a questão que tu estavas comentando da importância do cálculo. Né? Então, chegou na fase de cálculo e o reclamante tinha um cálculo e a reclamada tinha outro cálculo. Né? Então, entrou naquela questão de discussão Qual de cálculo que... Exatamente. Só que, nessa oportunidade, eu até era advogada de reclamada, eu cheguei à conclusão, quando o reclamante apresentou o cálculo, que o meu cálculo que eu tinha feito era maior. Que eu tinha submetido, o meu cálculo tinha dado mais do que o valor do reclamante. Sim. E aí foi, até ali tinha sido tão conturbado, né? Que qual foi a saída? Chamar o reclamante e tentar uma composição no cálculo dele. Sim.
E ficou tipo assim, né? O reclamante não entendeu nada, mas eu não ia dizer que o meu cálculo tinha dado mais, né? Claro, claro. Então foi uma situação que a gente muitas vezes, né? Uma saia justa, né? Sim, tu vai acabar cedendo por uma causa maior, que tu tá tendo uma vantagem, mas a outra Sim. pessoa não está vendo aquela vantagem. Claro, claro. Né? A hora que olhou assim, ops. E aí o que tu faz, né? Sim. Porque tem toda aquela questão de cálculo, né? Que botou esse índice, botou aquele, botou tal data, botou outra data, então tem todas essas situações, né? E a gente passa por muita situação em relação a acordo. Por isso que eu digo, tem que ter uma questão muito também de confiança com o advogado, sabe? Sim, sim. O cliente, quando ele contrata um advogado, ele tem que confiar no advogado. É muito complicado tu lidar com um cliente que não confia. E o advogado também tem que poder confiar no cliente. Sim. Porque o que acontece muito na área trabalhista? A pessoa entra com o processo, a empresa recebe a intimação e procura o reclamante. Olha, eu quero te contratar de novo. Ou eu quero te pagar, mas não precisa ser na justiça. Sim. E aí... aí o advogado fica ali, trabalhou e fica numa situação bem complicada, porque também está envolvido o salário da pessoa. Sim, não tem a dúvida. subsistência da pessoa. Claro, claro. Então tem que ter uma relação de confiança. Né? O advogado tem que ser muito claro com o cliente, mas o cliente também tem que chegar e dizer, olha, eles me chamaram, a empresa quer me recontratar, né? Tem que ser honesto. Sim. Né? Tem que falar a verdade. E a questão, assim, quando o advogado é inexperiente, vamos supor, sei lá, a terceira ação dele. Às vezes acontece da outra parte ser um escritório grande e enxerga isso e utiliza também dessa fragilidade, né? Deve ter muito, né? Tem muito advogado inexperiente que às vezes pode aceitar um acordo porque tem medo até de prosseguir com o processo. Sim. Pode acontecer. Pode, né? E por isso que eu digo assim, ó, a área trabalhista, ela tem muitas nuances muito diferentes de outros tipos de processo. A pessoa que vai advogar na área trabalhista, ela tem que aprender como que funciona. Sim. Não basta ler o código. Né? Ela tem que aprender como que funciona. Porque existe muito isso, né? Ou a pessoa é muito insegura, né? Aí ela não quer, tem medo de prosseguir com o processo, aí vai aceitar a primeira proposta de acordo. Sim. Vai prejudicar o cliente. Justamente porque o outro tem mais experiência e fica com medo, né? Ou não sabe negociar, tem medo de negociar, se sente inseguro, porque a negociação, às vezes, ela tem que ter firmeza. Sim. Né? Tu não vai aceitar aquela proposta naquele momento, mas nada impede que depois adiante tu vai ter que aceitar aquela proposta. Com certeza. Então, tem tudo isso. Então tá, Ali, eu quero te agradecer. Eu que te tua agradeço. presença mais uma vez, um mimozinho da LM. Aí eu queria que tu falasse pro pessoal de casa, dar o contato de vocês, se quiser dar uma reflexão final sobre o acordo pro pessoal. Então, tu que manda. O que eu tenho a dizer? Não tenho preconceito com o acordo. Né? Se a pessoa for contratar um advogado, contrate alguém da sua confiança, que ela possa depositar a confiança naquele advogado e, com certeza, ele, dominando as técnicas, né, da advocacia trabalhista, ele vai fazer o melhor acordo possível naquela situação. Então, sempre buscar uma referência também daquele profissional. Ter uma referência, né? Uma indicação, saber escolher o advogado também é uma questão muito importante para quem vai entrar com o processo. Sim. Né? Então, ele tem que ter a confiança, tem que ter a segurança que o profissional vai atender às suas expectativas. Então, contrate alguém que você tenha uma referência, confie nele, deposite a confiança que o processo, né,
vai ser bem resolvido. Se for com o nosso escritório, isso aí. estamos à disposição, né? O escritório Teste Nardim trabalha especificamente hoje em dia com causas trabalhistas, né? Mais voltado inclusive ao empregado. E o nosso telefone é 51999734314. E queria que tu falasse rapidamente para o pessoal de casa que a Lia e a Karina, elas fazem parte da diretoria da Confraria da Advocacia. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal de casa, um pouquinho desse projeto aí, como é que procura, o pessoal que é bem bacana. É um network de advogados, bem interessante, grupo seleto. Exatamente. Eu e a Karina, nós somos da diretoria, né? Fomos convidadas pela doutora Angélica, que é a presidente, que iniciou esse projeto muito bacana, que é de reunião presencial dos advogados. Uma vez por mês, a gente se reúne em algum restaurante, né, algum local público de Porto Alegre, e fazemos palestras, conversas entre os colegas, inclusive network, né, entre várias especialidades da advocacia. Então é um projeto muito bacana de aproximação presencial, porque o que acontece? Grupos, né, de advogados em WhatsApp, em redes sociais, tem vários por aí, mas o que a gente sentiu que faltava era as pessoas terem esse contato pessoal. Então a gente, né, uma vez por mês faz esses encontros e convidamos a todos para ingressar na confraria. Tem o Instagram da confraria, né? Só Confraria da Advocacia. Isso, @confraria Isso, da Advocacia. Localiza por ali e consegue entrar no grupo. Ah, bacana. Então tá, mais uma vez obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Nós também, o nosso escritório também está no Instagram, né? Teste Nardim Advocacia. Quem puder seguir, estamos aguardando. Legal. Então tá, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dá um like no nosso canal. Então até o próximo podcast da LM.